Boa noite. Boa noite, Martinha. Tudo bom? Tudo bem, e Saudade, você? Também, saudade. muito. Tudo bem, graças a Deus. Dentro do possível, está tudo bem. Verdade. E aí, o pessoal está chegando agora, né? Aham. Quer começar já? Ou quer que eu comece já fazendo a Olha, leitura? você conseguiu? Consegui. Tá, então tudo bem. Então podemos começar. Vamos começar, que o nosso tempo é curto, né? Uhum. Você vai fazer a prece inicial ou a final? Posso fazer a Posso- final? Pode? Tá bom, Sem problema. tá bom. Então, Tá mais uma ok. vez, boa noite para todos que chegaram, sejam muito bem-vindos. Estão... Espero que todos estejam me ouvindo bem. Se houver algum problema, por favor, nos avisem, tá? Então, eu vou fazer a leitura de ambientação do livro Vinha de Luz, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Fermento velho. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Existem velhas fermentações de natureza mental que representam tóxicos perigosos ao equilíbrio da alma. Muito comum observarmos companheiros ansiosos por íntima identificação com o pretérito, na teia de passadas reencarnações. Acontece, porém, que a maioria dos encarnados na Terra não possuem uma vida pregressa, respeitável e digna, em que se possam escolher sementes de exemplificação cristã. Quase todos nos embebedávamos com o licor mentiroso da vaidade, administrando os patrimônios do mundo, quando não nos embriagávamos com o vinho destruidor do crime, se chamados a obedecer nas obras do Senhor. Quem possua forças e luzes para conhecer experiências fracassadas, compreendendo a própria inferioridade, talvez aproveite algo de útil, relendo páginas vivas que se foram. Os aprendizes desse jaz, contudo, são ainda raros nos trabalhos de recapitulação na carne, junto da qual a compaixão divina concede ao servo falido a bênção do esquecimento para a valorização das novas iniciativas. Não guardes, portanto, o fermento velho no coração. Cada dia nos conclama a vida mais nobre e mais alta. Reformemo-nos à claridade do infinito, bem a fim de que sejamos nova massa espiritual nas mãos de nosso Senhor Jesus. Que assim seja. Assim seja. Então vamos fazer nossa prece inicial, vamos nos concentrar, elevar os nossos pensamentos ao nosso Criador, a toda a espiritualidade superior, ao nosso amado irmão Jesus, nosso mestre querido, aos mentores responsáveis por este trabalho, pedindo a eles que possam, neste momento, amparar nossa irmã Geisa, que fará esta palestra, que possam irradiá-la, que ela possa trazer-nos uma mensagem que nos leve a pensar sobre nossas reformas. E pedimos também, Senhor, que abra o nosso coração, para que possamos internalizar essa mensagem e colocá-la em prática. Pedimos, Pai, que esta mensagem possa chegar não só aos irmãos que estão assistindo, mas àqueles também que não poderão assistir, mas que precisam dessa palavra, Senhor. E assim, Jesus, pedimos permissão para iniciar a palestra de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Bem, Martinha, obrigada. Primeiro, agradecer pelo convite, tá? A todos, e agradecer também a presença dos nossos amigos. Esse tema, né, que eu escolhi, na realidade, quem é da Suave Caminho vai lembrar
do dia em que eu iria dar esse tema. Era o dia do estudo, no dia 1º de maio de 2018. Já se vão aí 2 anos, né? Foi justamente o dia, para quem vai lembrar, o dia que nós tivemos aquele apagão, É. pegou fogo lá fora, lembra? Uhum. Pegou fogo lá onde tem a caixa, né? É. E aí a gente ficou sem luz, né? E eu tinha começado, eu estava iniciando a palestra, né? É. E de lá para cá eu não tive realmente condições de fazer essa palestra, poderia ter feito, mas outras coisas aconteceram, não que eu não quisesse fazer a palestra, outras coisas foram acontecendo e eu aí realmente, principalmente por motivos pessoais da minha mãe, né? Então eu tive que deixar um pouquinho, né? E agora, né, com a pandemia, com esse isolamento que nós estamos tendo que fazer, na hora que foi feito o convite, eu me lembrei, eu falei assim, não, olha só, aquele tema era por que fazer a reforma íntima, né? Para quê? Uhum. Quando? Foi? Era um tema que nós falamos muito no nosso meio, que a gente está sempre se reportando a isso, né? E eu queria, né, justamente trazê-lo de volta, num momento que nós precisamos muito fazer reflexões. É um momento de reflexões íntimas, de procura de autoconhecimento, né, de fazer, e eu acho que era o tema que estaria mais adequado a esse momento, né? Sim. Então, antes de mais nada, a gente precisa também definir um pouco o que é reforma íntima. Eu vou me valer aqui do material que eu já tinha preparado naquela época, né? Porque ele tem uma sequência, e aí, para não me perder, a gente faz a cola, né? Em si. A Uhum. gente não tem aqui um slide, né, para poder fazer como a gente faz na casa, né? É. Mas dentro disso eu vou procurando colocar para vocês. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é o que é a reforma íntima. Vamos dizer, a definição mais fácil que a gente tem é dizer que é a reforma do nosso eu, do nosso íntimo, né? A própria expressão já diz isso. Mas reforma quer dizer que dar uma nova forma, né? Uhum. A palavra reforma. Então, reforma íntima é você dar uma nova forma, uma nova direção que você precisa ter aos valores que você já tem, que já estão dentro de você. Alguns você precisa corrigir, porque a gente tem as nossas deficiências, os nossos equívocos, os nossos erros. Outros valores a gente tem nas nossas virtudes, que também nós temos, então elas estão presentes. Mas muitas vezes essas deficiências que a gente quer corrigir, a gente ignora. Às vezes a gente não percebeu ainda, a gente ainda não sabe onde é que está a raiz daquilo, né? Que é um equívoco, ou um erro, né? Um vício, o que for, né? Ou então porque a gente não tem a motivação para fazer essa procura. Uhum. Então, a gente costuma dizer que chega um momento, às vezes, na vida das pessoas, que a gente, assim, dá um estalo, às vezes, na vida da gente, que a gente começa a se questionar, começa a fazer questionamentos e começa a procurar respostas, né, fora da gente, né, achando que a gente vai encontrar isso do lado de fora. Uhum. Ora, quando a gente faz essa reforma íntima, a gente está querendo fazer uma mudança para melhor. Ora, se eu faço uma reforma, mesmo que seja em casa, né? Uhum. Se eu vou fazer uma reforma de uma sala, de um ambiente, eu estou querendo fazer justamente para melhorar, para ficar melhor. Então, a reforma íntima é a busca justamente dessa mudança para melhor. Ou seja, quando a gente começa a perceber que a gente tem que deixar de ser um pouco egocêntrico para passar a ser altruísta, para passar novamente a ver que nós não somos o centro do universo, nós temos todas as possibilidades de nos melhorar e nós temos todas as possibilidades de trocar aquilo que é deficiente, ou seja, os nossos erros, as nossas atitudes que não são tão boas, pelas corretas, né? A gente pode pegar os vícios e diminuir esses vícios, desde que a gente começa a reconhecê-los. Ou seja,
a gente pode mudar os erros pelos acertos na nossa vida. E com certeza a gente vai, através dessa consciência, tornar esses vícios, né, futuras virtudes, que na medida que você vai trabalhando isso, eles vão se modificando e com certeza lá na frente você vai ver que aquela virtude que você achava que você não tinha, que estava enraizada, mas você não tinha descoberto, está dentro de você, né? Ora, mas para que eu vou fazer reforma íntima, né? As pessoas podem perguntar. Porque é o meio que a gente tem para a gente se libertar justamente dessas imperfeições. É o meio que a gente tem da gente fazer objetivamente o trabalho de burilamento dentro de nós. Então, é a maneira pela qual nós temos para fazer isso. Ora, e isso vai nos levar aqui, né? Na medida que eu faço o meu burilamento, eu vou aperfeiçoando o quê? Aprimorando o quê? O meu espírito, né? Porque ele vai tendo a chance de se melhorar. E, lógico, consequentemente, de evoluir também, porque a passo, né, a gente vai conseguindo melhorar. Ora, mas se eu já sei, então, por que eu tenho que fazer essa reforma íntima, por que eu tenho que usar esse meio, ou seja, essa maneira de poder me melhorar, para que eu tenho que fazer, né? Eu tenho que fazer justamente para poder corrigir aquelas deficiências que a gente falou no início. Sim. Se eu não tiver um método, algo, né, que me ajude a trabalhar isso, fica perdido, a gente não sabe por onde que começa. Agora, quando que a gente tem que fazer isso? Agora. Se a gente ainda não fez, não começou, ainda tem tempo. A gente não pode perder mais tempo, a gente não pode ficar esperando que as coisas aconteçam sem a gente fazer o trabalho. O trabalho é nosso. Esse burilamento é nosso, não é mais de mais ninguém. E o tempo, quando a gente fala o tempo é nosso amigo nesse sentido. Porque na medida que a gente desperta a nossa consciência para realmente fazer a reforma íntima, né? E a gente começa então a fazer essa busca, essa análise, o que acontece? Isso vai paulatinamente acontecendo. Ninguém consegue fazer reforma íntima de um dia para o outro. Tem um estado. Com certeza. Isso leva tempo, para não dizer reencarnações, porque a gente não sabe, né? Porque eu costumo dizer, né, o pessoal até brinca comigo nos estudos, que a gente tem a nossa caixinha preta, né? A gente vem com ela. E essa caixinha preta vai nos dar a oportunidade de, enquanto estivermos por aqui nesse mundo, né, de provas e expiações, trabalhar muito mais, né, nesse sentido. E essas são as oportunidades que vão aparecendo durante a reencarnação, que a gente pode, então, vamos dizer, melhorar essa caixinha preta, para que quando nós formos para o mundo espiritual, ela esteja melhor trabalhada, né? Sim. E na próxima vez, quando a gente vier voltar, porque vamos voltar ainda muitas vezes, com certeza, quando a gente voltar, esse trabalho já tenha sido melhorado, né? E o nosso espírito ele já está mais aprimorado também. Então, essa é a grande, vamos dizer, a grande meta, né, quando a gente faz a reforma íntima. Ora, mas às vezes, né, as pessoas acham que para você conquistar a felicidade, que normalmente a felicidade é o que a gente busca, e a felicidade nesse mundo ela é relativa, ela não é a felicidade real, essa a gente só vai conhecer na medida que o nosso espírito evoluir e a gente entender o que é essa felicidade futura, porque depende justamente desse trabalho que a gente vai fazendo a cada vez que a gente estiver por aqui, né? Às vezes a pessoa acha que achar felicidade, essa que vamos dizer que não é ainda a real, é mudar de casa, é mudar de ambiente de trabalho, de bairro, né? É de sair para outros lugares, porque ela mudando vai ser um outro ambiente, vai conhecer outras pessoas e as coisas vão mudar. Só que não, ela continua a mesma, né? Mas se ela fizer essa busca para fazer essa reforma íntima,
Isso vai começar através de uma coisa até que hoje a gente estava falando no Café com o Evangelho, né, com o Marcelo Curra, que são os nossos pensamentos. A gente só muda as atitudes da gente, a gente só realmente consegue alcançar os nossos objetivos se a partir do nosso pensamento, da nossa mente, a gente modificá-los para que essas ações sejam modificadas. Com certeza. Enquanto o nosso pensamento não for modificado, ele continuar sendo o mesmo, nós não vamos enxergar a forma pela qual a gente pode ter atitudes diferentes ou melhores. Isso não vai acontecer. Então, a gente tem que, antes de mais nada, saber que para a gente fazer essa reforma íntima, a nossa consciência tem que estar desperta para isso e o nosso pensamento tem que estar funcionando em cima disso. Porque aí a gente começa a fazer as nossas buscas, a pensar, a analisar. Bom, a nossa doutrina, né, o Espiritismo, ele está sempre nos colocando frente a frente com essa reforma íntima. Se a gente pegar o Evangelho, pegar as obras, né, da doutrina, eu acho que não vai ter nenhum momento em que a gente não vá se defrontar com alguma coisa que diga assim, você tem que mudar, né? Você tem que fazer, você tem que ter o trabalho. Por quê, né? Porque o Espiritismo, né, a reforma íntima proposta pelo Espiritismo, pela doutrina, ela é justamente proposta em cima de um grande objetivo, de atingir a nossa essência, de atingir aquilo que está lá no fundo de nós, que muitas vezes a gente não conhece totalmente, né? A gente às vezes desconhece, mas através de quê? Através da força de vontade, através da persistência que a gente vai ter em fazer esse trabalho. Se a gente não tiver força de vontade e persistência nesse trabalho, após a gente ter uma consciência e começar a pensar sobre isso, a gente não vai ter como domar as nossas má inclinações, ou seja, as nossas tendências que não são muito boas e que a gente tem que procurar melhorar. Ora, quando a gente fala na reforma íntima, não tem como a gente não falar no autoconhecimento. Sim. Não tem como. Porque para você reformar alguma coisa, né, como eu estava dando o exemplo da casa, eu tenho que conhecer como é que estava aquele ambiente, qual era o problema que tinha ali, o que eu tinha que fazer. Eu tinha que fazer uma espécie de um levantamento para dizer assim, bom, então agora vamos fazer dessa forma, né? A mesma coisa é a reforma íntima. Quando eu me proponho, então, a fazer essa reforma, eu tenho que entender que o que eu preciso desenvolver para poder atingir a meta é o meu autoconhecimento. Sim. Porque se eu não me conhecer, vai ficar difícil eu perceber, eu me olhar e ver aquelas más tendências, ou aqueles vícios, ou aqueles erros que eu ainda cometo, mas que eu ainda não tenho percepção para vê-los. Eu ainda não consigo vê-los, né? Bom, só que a gente, para fazer isso, a gente precisa ter uma autoestima elevada. Eu preciso ter autoamor. Eu preciso gostar de mim. Eu preciso aceitar o que eu sou. Eu preciso ter confiança naquilo que eu sou como pessoa, como ser humano. Eu preciso me respeitar. Então, por quê? Porque tudo isso vai me ajudar a ter essa minha autoestima elevada. Para quê? Para que seja um impulso, sabe? Que me dá para continuar, para realmente me autoconhecer. Sim. Ora, fazendo menção às obras, né, da nossa doutrina, lá no Livro dos Espíritos, no capítulo 12, que é o de perfeição moral, tem um item que diz assim, conhecimento de si mesmo. E tem uma pergunta, Kardec faz, a 919, que diz assim, qual o meio prático e mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal? E os espíritos, né, nos respondem. Um sábio da antiguidade vos disse,
Conhece-te a ti mesmo. Sim. Então, isso já é uma, vamos dizer, uma síntese daquilo que realmente nós precisamos ter, é o de nos conhecer para vencer qualquer coisa que a gente se depare no nosso caminho, né? E nessa mesma pergunta, ele tem um item A, né? Ele faz a seguinte pergunta: compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, mas a dificuldade está precisamente em se conhecer a si mesmo. Essa é a dificuldade. E aí ele pergunta: qual o meio de se conseguir? E aí eu peguei um trechinho só, porque é muito grande. A resposta é de Santo Agostinho, mas a resposta é bem grande nesse item, né? Mas eu peguei justamente o iniciozinho que vai ser a base da gente analisar, né, como a gente deve fazer essa reforma. Ele diz o seguinte: fazei o que eu fazia quando vivi na Terra. Ao fim de cada dia, interrogava a minha consciência, passava em revista o que havia feito e me perguntava a mim mesmo se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever. E se ninguém teria motivo para se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e ver o que em mim necessitava da reforma. Quando a gente está nessa busca de se conhecer e de fazer essa reforma, essa mudança, vamos dizer, um dos métodos que a gente pode usar, uma das coisas que a gente pode fazer, é justamente ao final do dia, quando a gente vai deitar, na hora que a gente vai orar, fazer uma retrospectiva daquele dia, né? E analisar como é que foi o meu dia, o que eu fiz, né? E quando eu começo a perceber e a lembrar, né, dos acontecimentos, dos fatos, eu posso muitas vezes identificar algumas atitudes que não foram muito boas da minha parte, ou algumas coisas que eu deixei de fazer e que eram necessárias, eu não percebi. E aí eu vou vendo que muitas vezes na própria família ou no trabalho, aonde eu tiver relacionamentos, às vezes eu ainda estou demonstrando o meu egoísmo, o meu orgulho, a minha vaidade, enfim, aqueles vícios, né, que praticamente todos nós temos, ou mais ou menos, não tem como, né? E que a gente pode identificar e dizer, poxa, mas eu não devia ter feito assim. Por que eu, na hora, né, eu não percebi e não fiz de outra maneira? Né? Por que eu fui tão egoísta naquele momento? Então, vamos dizer, esse método, a gente fazer essa avaliação do dia, como Santo Agostinho está dizendo, né? É avaliar se teve alguma coisa, né, que aconteceu que você não cumpriu. Ou então, se você percebeu se alguém tinha algum motivo para reclamar de você, se queixar, ficar triste, enfim. E quando a gente consegue fazer isso todas as noites, né, dia após dia, isso é um exercício que vai nos dar a possibilidade da gente realmente começar a abrir a nossa consciência, começar assim, a ampliar a nossa visão para nós mesmos. Porque até então, às vezes, a gente pode achar que não, a gente não, né, a gente tem sempre uma justificativa, às vezes, para demonstrar uma atitude que não foi tão boa ou um pensamento que não foi tão legal. A gente aí começa a dar justificativas, né? Mas se a gente fizer o exercício, tudo é hábito, né? É o hábito da gente fazer. Então, na medida que a gente sempre tem esse exercício, faz isso, com certeza, no final de algum tempo, a gente já vai identificar com facilidade aquelas atitudes que a gente está tendo, e aí, na hora, a gente não vai ter. A gente vai fazer aquele crivo e dizer assim, não, peraí, não é dessa forma. Eu posso até ter um impulso de fazer, mas, de repente, pelo fato de já estar todos os dias fazendo esse exercício de me conhecer, de fazer essa análise, de repente, eu já não vou fazer. É como se me travasse na hora e eu modificasse a minha ação, né? E aí a gente já não faz. E quando a gente não faz, é muito interessante que a gente
depois se espanta às vezes até com a gente mesmo, assim, poxa, eu não pensei, mas olha que bom. Você faz aquela análise para você, poxa, que bom, eu já estou conseguindo não ter os meus arrombamentos, né? Ou falar de uma forma, enfim, a gente já. Isso nos alegra, porque a gente precisa também ter um estímulo, né? O estímulo de mostrar que você consegue sim. Ainda na nossa doutrina, e como eu tinha dito, né? Eu acho que não tem nenhum livro e nenhum capítulo e nada que a gente, de repente, não se encontre defrontando com as necessidades que a gente tem de melhorar o nosso espírito. Né? Isso aí, para mim, é sine qua non. Né? Exatamente. Mas no Evangelho, no nosso Evangelho, né? No capítulo 17 do Sede Perfeitos, onde fala dos caracteres da perfeição do homem de bem, ele justamente lá está dizendo assim: o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Ora, para chegar nesse ponto, vai demorar. Porque na análise que a gente faz, a gente começa a perceber, poxa, ainda não sou isso aí, né? Ainda está faltando muita coisa para eu melhorar. Mas ele ainda continua. Se ele, o homem, interroga a consciência sobre os seus próprios atos, esse exercício que eu estou falando, né? A si mesmo perguntará se violou essa lei, se não a praticou mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem tudo que desejara lhe fizesse. Que é outra máxima que nós usamos muito. Né? Quem é que não vai gostar de receber algo de bom do outro? Né? Seja em pensamento, seja em atitude, a gente quer receber. Sim. Ora, da mesma forma que eu quero receber, eu tenho que dar. Exato. Então, fazer ao outro aquilo que eu gostaria que me fizessem, ela também está inserida no contexto da reforma íntima. Por quê? Porque se eu faço toda uma análise do que eu sou, de como eu estou, do que eu preciso fazer para me melhorar, automaticamente, esse burilamento que eu vou fazendo, né, e que vou me ajudando no sentido do meu espírito também se aprimorar, ao outro, ele vai também ser percebido. Quantas vezes, né? Às vezes as pessoas chegam para alguém porque já está se mudando, já está fazendo esse exercício, e dizem assim, poxa, você mudou tanto, você não era assim, não. Você reclamava de tudo, agora você não reclama de nada, você escuta, às vezes eu vejo que você está observando, porque a gente vai aprendendo, né? Uhum. E isso é importante, porque da mesma forma que a gente quer ser tratado com carinho, com amor, né? Com caridade, com o que for, com justiça, que aí a lei, né, para todos, a gente tem que agir da mesma forma também com o outro. Né? E isso é muito importante porque nos dá a possibilidade da gente, a cada dia, a gente tanto se olhar e reconhecer em si aquilo que a gente já está conseguindo fazer de melhor, mas também nos dá a oportunidade de ver que o outro, né, muitas vezes se espanta ou então gosta da forma como nós estamos melhorando. E isso é muito gostoso, a gente percebe isso no outro. Né? Às vezes não precisa nem ser dito, às vezes a gente, por atitudes, a gente percebe que o outro, né, vamos dizer, já demonstra, né, que Sim. nós modificamos alguma coisa. Né? Agora, dá trabalho? Dá. Muito. Demora? Demora. Não tem como. Nesse mesmo capítulo do Evangelho, do Sede Perfeitos, tem um item que fala para os bons espíritas. Né? E é um item muito interessante, porque tem uma frase que a gente está cansado de falar, né? A gente vira e mexe, dependendo da ocasião, a gente fala nela, que é: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega
em domar as suas más inclinações. Então, já está aí, né? Já está aí. Então, quando a gente fala essa frase, né? Ela é sempre dita muito no nosso meio, a gente está vendo que a base justamente disso é você fazer o quê? A transformação moral, a sua reforma íntima. É domar as suas inclinações mais, ou seja, aqueles vícios, aqueles erros, aquelas, vamos dizer, correções que você tem que fazer na sua maneira de ser. Sim. E esse exercício, né, do autoconhecimento, para que a gente consiga, né, realmente ir à frente, muitas vezes a gente desperta, é como se estivesse colocando assim, uma luz na ignorância que a gente tem da gente mesmo. Então, quando a gente realmente faz uma introspecção, né, uma análise, e começa a perceber aquilo que você tem, que às vezes você nem percebe, às vezes precisa acontecer alguma coisa séria, às vezes, né, que marque aquilo e que você aí, de repente, leva o choque, né? Poxa, mas eu não sou isso. Mas se você tiver mais consciência, você já vai pensar assim, não, peraí, mas por que fulano disse isso, né? Por que tiveram essa reação? O que eu fiz? E se você, nesse momento, tiver realmente uma consciência para se olhar e para ver o que realmente aconteceu e como foi a sua reação, o porquê daquela reação também das pessoas, você aí, poxa, eu não tinha me percebido assim, eu não tinha me visto assim. Que é uma ignorância, né? Uma ignorância que nós temos de alguns aspectos de nós. Nós nos conhecemos assim tão facilmente, não. Leva tempo, leva tempo. Vamos dizer, se hoje eu, com a idade que eu estou, com 72 anos, eu não posso dizer, né, que hoje, aos 72, eu sei tudo, né? Eu já consegui essa minha reforma total, porque não acontece. Porque a cada dia, ainda mais quando a gente tem a doutrina que nos ajuda a fazer esse autoconhecimento, né, essa busca, e que nos dá justamente várias vertentes para a gente usar em busca disso, a gente percebe que a gente chega na idade que for, a gente ainda vai estar fazendo algumas buscas. Porque nós somos ainda imperfeitos, somos humanos. Sim. Somos influenciados pelo meio, pelas pessoas. E justamente, às vezes, vamos dizer, na falta de responsabilidade até que às vezes a gente tem com a gente percebe que a gente, às vezes, repete erros que já poderia não repetir. Sim. E a gente continua repetindo, né? Bom, esse autoconhecimento, né, precisa de coragem. Não adianta que, mesmo que você faça esforços, né, no sentido de você ser mais consciente e perceber mais, você vê que você também tem que ter coragem. Porque na primeira, vamos dizer, nas primeiras vezes que você começar a se descobrir, você pode ficar decepcionado às vezes e não querer ir em frente. Sabe? A gente começa a se ver como a gente realmente é, né? Exatamente. E para que você realmente seja estimulado para continuar, independente do que você está se vendo, né? Naquele momento que não lhe agrada às vezes, né? E você muitas vezes fica decepcionado com você mesmo, né? Fica triste, pode ter todas essas sensações. É preciso que você tenha coragem para continuar. Porque se você não tiver a coragem, você para, você deixa. E aí não é legal. Porque aí você está, vamos dizer, impedindo, né, um progresso que você está buscando tanto, né? Porque nada na vida, né, na vida que nós estamos aqui hoje, nessa encarnação, nada é por acaso, tudo tem uma razão. E nós estamos aqui para aprender, né? Nós estamos aqui de passagem, mas a gente tem que aprender a encarar tudo que nos acontece, seja dor, seja você não ser mais
aquela vítima, né, de tudo, Uhum. você sempre tem razão, então você é sempre a vítima, estão fazendo com você, né? E não é isso, não é isso. Porque cada atitude que nós temos e cada aprendizado que a gente faça de acordo com a situação que a gente passa, e às vezes não é, às vezes a situação não é só conosco, às vezes a gente está inserido num contexto com outras pessoas, Uhum. mas cujo acontecimento muitas vezes nos traz essas reflexões da gente olhar para a gente e perceber. Não é simples, né? Realmente não é simples. Mas a gente tem que ter coragem, a gente tem que encarar a dor. E encarar a dor não mais como vítima, mas sim com consciência, sabendo que aquilo é necessário, que a gente Uhum. precisa passar por aquilo, porque aquilo vai nos dar um aprendizado. Não que às vezes esse aprendizado venha assim rápido, às vezes não. Às vezes a gente passa por alguma situação, mas emocionalmente, às vezes, a gente está tão envolvido que a gente não Uhum. consegue perceber, que lá na frente, quando aquilo passa, vamos dizer assim, tá acabando, né? Passa, é que a gente se dá conta, né? Do ocorrido e do que a gente pode analisar e retirar de proveito do que aconteceu. Aí a gente sai, muitas vezes, do papel de espectador, que às vezes a gente é espectador, né? Uhum. Dentro dos vários contextos que a gente está inserido, né? E a gente passa a ser o protagonista, porque na medida que eu estou como protagonista, é o momento que eu tenho que me olhar, eu tenho que me Uhum. ver, me analisar. Agora, enquanto eu estou olhando, eu não me envolvo, né? Então, a gente tem que ser realmente protagonista. E quando a gente faz essa análise toda e a gente entende que a vida que a gente precisa viver é experienciar, é ter consciência, mesmo que ela seja dolorosa, angustiante, mesmo que ela seja aquela, vamos dizer, aquela vida inconsequente, às vezes, que a gente não consegue entender, mas a gente precisa ir em frente. Então, a gente tem que, no fundo, aceitar que nós não somos uma obra pronta. Não somos. Uhum. Somos. Ainda tem muito que se fazer. O caminho é longo, é muito longo. A gente achar que a gente conheceu a doutrina, conheceu o espiritismo, despertou para isso. Não, muita gente, às vezes, já está no caminho na doutrina, né? Já conhece. Mas aqueles que começam a perceber o que a doutrina nos dá de possibilidades para a gente fazer esse caminho, para a gente buscar essa reforma, a gente vai vendo que isso demora, porque a gente precisa realmente ter um entendimento de que a gente está aqui justo para algo. A gente não veio aqui a passeio, como a gente começa, geralmente a gente diz, né? A gente não veio aqui a passeio. A gente veio para aprender. E o aprendizado é Uhum. em si de tudo aquilo que nos acontece, seja as mínimas coisas, que às vezes a gente acha que aquilo que, vamos dizer, aconteceu pequenino não tem importância, às vezes tem muita importância, né? Uhum. Porque são os pequenos detalhes, às vezes, da vida que a gente começa a perceber o grande, vamos dizer, caminho que às vezes tem que percorrer. Porque é nos Sim. detalhes, às vezes, que estão os indícios para que a gente possa realmente se conhecer e fazer melhor. Então, nós É. não somos realmente obra pronta, não somos. Imperfeitos, somos humanos, pessoas necessitadas de muitas coisas ainda, de muitos conhecimentos. Isso nós estudamos, né? Desculpa, porque tem gente me ligar e eu estou aqui recusando. A gente precisa realmente fazer um trabalho conosco durante o tempo que nós temos aqui, durante essa reencarnação, seja ele qual for, sabendo que mesmo que a gente chegue, às vezes, numa maioridade, a gente ainda não tem todas as respostas. E muitas vezes a Uhum. gente ainda não identificou aquilo que a gente precisa trabalhar. E a gente se espanta às vezes. Agora, a gente tem que ter humildade para isso.
A gente necessita da humildade que nos ajude a não desistir, a realmente, nesse processo todo, a ter essa coragem, a ter esse esforço que a gente precisa fazer para não desistir. Porque se a gente desiste, aí eu vou dizer assim, olha, a próxima você vai ter que caminhar tudo outra vez, de onde você parou. Não tem jeito, né? Porque para a gente evoluir, para a gente chegar justamente aonde a gente quer, chegar ao Pai, chegar a Jesus, a gente tem que fazer o esforço. Ele fez, né? Jesus fez. Ele é um espírito de luz, veio para nos demonstrar uma série de coisas que nós precisamos aprender e avaliar e fazer, tá? Mas depende da gente. Ele não vai fazer por nós, nunca fez, aliás, por ninguém, né? Somos nós que temos que trabalhar. E não se privou de passar, inclusive, pela dor física, né, Geisa? Exatamente. Então, por que a gente fica correndo disso, né? Não tem como a gente correr das dores que, vamos dizer, que se aparecem no nosso caminho, não adianta. Porque, por mais que ela seja sofrida, por mais que a gente fique, às vezes, com o emocional muito desgastado, a gente tem que enfrentar. A melhor forma é enfrentar. Porque se a gente enfrenta, daqui a pouco isso passa. Como diz Chico, né? Tudo passa. É saber utilizar as oportunidades que estão aparecendo para nós. Mas aí a gente precisa, mais uma frase que nós dizemos, olhos de ver, né? Ouvidos de ouvir. Porque isso também faz parte do processo do autoconhecimento. Eu perceber, essa percepção, não é só o meu olhar, mas é o ouvir aquilo que eu estou fazendo, ver como que eu estou procedendo. Então, isso faz tudo parte desse contexto, né? E eu trouxe para finalizar a nossa conversa aqui, que é quase um monólogo, né? Quase um monólogo. Existe um texto, né, do Chico Xavier que eu gosto muito. E quando eu preparei essa palestra lá atrás, né, em 2018, eu tinha colocado ele para trabalhar em cima dele. Né? Se chama 20 exercícios para a reforma íntima. Ou seja, Chico Xavier está nos dando dicas. São dicas que ele está nos dando para dizer assim, olha, faz assim, né? Olha por aqui. Eu acho esses 20 exercícios fabulosos. Então, primeiro, eu vou ler rapidamente eles, para a gente não perder tempo em cada um, mas isso é fácil de encontrar na internet, nos livros, é facílimo do pessoal encontrar. O número 1 que ele coloca, executar alegremente as próprias obrigações, ou seja, todos os trabalhos, né, que nós temos como responsabilidade. Silenciar diante da ofensa. Nós já tratamos isso até nos estudos do Café do Evangelho, né? Falando do silêncio, muitas vezes, frente a uma ofensa que a gente recebe. Esquecer o favor prestado. Se a gente faz aquele favor, a gente faz coração. Não tem que ficar lembrando, né, nem cobrando. Exonerar os amigos de qualquer gentileza para conosco. Ou seja, amigo é amigo, né? Então, ele não tem que ser gentil, às vezes, para minimizar, às vezes, alguma coisa que a gente faça, né? Tem que ser real. Emudecer a nossa agressividade. Aí, quando ele fala aqui nisso, eu me lembro daquele copinho d'água, lembra? No nosso lar, tem que beber, bota a água na boca. Segura. Às vezes a gente precisa dessa aguinha, né? Botar na boca e ficar quieta para não ter esses rompantes, às vezes, essa agressividade. Não condenar as opiniões que divergem da nossa. Cada um pensa de uma maneira, a gente tem que saber respeitar o outro do mesmo jeito que a gente quer ser respeitado. Abolir qualquer pergunta maliciosa ou desnecessária. Repetir informações e ensinamentos sem qualquer azedume. Muitas vezes a gente não gosta, né, de repetir. Repetição é algo que às vezes incomoda. É verdade. Treinar a paciência constante. Bom, isso é fundamental. Porque se eu quero alcançar o meu objetivo de realmente me melhorar, eu tenho que ter paciência, porque vai levar tempo. Não é de uma noite para o dia.
Ouvir fraternalmente as mágoas dos companheiros sem biografar as nossas dores. Que às vezes a gente faz isso, né? Ele, coitado, às vezes está querendo conversar, colocar para fora, né, aquilo que ele está sentindo, e a gente acaba pegando as nossas dores e falando mais do que ele. E a gente não deixa nem a pessoa falar, né? Buscar sem afetação o meio de ser mais útil. Porque quando a gente faz essa análise conosco, a gente já nos conhece um pouquinho, já sabe aonde que a gente pode realmente ser útil ao outro, Sim. né? Sem se preocupar tanto com servir só a nós, mas servir ao outro. Mas a gente precisa realmente buscar isso, né? Desculpar sem desculpar-se. Não é ficar pedindo desculpa, né? Mas desculpar entendendo, compreendendo aquele fato, aquela fala, né, do nosso irmão, né, de alguém que esteja conosco. Não dizer mal de ninguém. Não é para ficar falando, né, mal, ou seja, para quê? Né? É a famosa fofoca quando a gente diz, né? Quem conta um ponto, aumenta um ponto, né? Então, no conto que você diz, de repente aumenta sem necessidade, né? E muitas vezes maldizendo alguém. Buscar a melhor parte das pessoas que nos comungam a experiência. E sempre tem, né? Por mais que as pessoas, a gente tenha um número de pessoas, às vezes, à nossa volta, cada um tem sempre algo para nos dar. Cada um tem sempre uma parte boa, né, para nos mostrar e para que a gente experiencie também junto. Sim. Porque às vezes a gente tem até a mesma experiência, né? Alegrar-se com a alegria dos outros. É ficar contente. Não é aquela história, né, acho que não sei qual foi o café que nós falamos, mas alguém deu esse exemplo, né? O vizinho comprou o carro do ano, né? E aí você, com a inveja, né? Você acaba justamente querendo carro igual, né? Ou ficando com mesmo não podendo comprar, mas a inveja está ali. Não, poxa, que bom que ele comprou, né? Que bom que ele conseguiu, ou o carro, ou qualquer outra coisa, né? Alegrar-se realmente com a alegria do outro, né? Não aborrecer quem trabalha. Esse aí é que é mais difícil, porque às vezes a gente quer que quem trabalha faça do jeito que a gente quer, do jeito que a gente acha. Então, não aborrece, deixa ele trabalhar, deixa ele fazer da forma como ele está fazendo, não da forma que a gente quer, às vezes, que a pessoa faça, né? Ajudar espontaneamente, e aí ajudar de coração mesmo, Sim. né? Respeitar o serviço alheio, essa é a 18, respeitar o serviço alheio. E como nessa pandemia a gente está tendo exemplos, mas exemplos desses serviços, de pessoas que estão trabalhando na frente, né? Lidando muitas vezes, né, com a doença, mesmo que seja aquele que limpa o chão do hospital, Sim. entendeu? Mesmo que seja aquela faxineira, ou seja o motorista da ambulância, não interessa, eles estão de frente. São pessoas, o lixeiro que vem pegar os lixos nas nossas casas. Né? Então, todas essas pessoas são serviços que estão sendo mais do que necessários nesse momento. E a gente tem que respeitar muito e não reclamar, porque muitas vezes a gente só reclama. Né? Reduzir os problemas particulares. Aí é que está. Esse é o 19º, eu falei assim, chegar nesse ponto de reduzir requer realmente coragem, paciência e determinação, persistência para a gente poder lidar com tudo isso e realmente minimizar tudo isso. Porque, às vezes, um problema que a gente tem na família, ou conosco, ou dentro do trabalho, às vezes a gente faz um escarcéu. É verdade. Né? A gente aumenta de uma forma que, Nossa Senhora, não precisaria nada daquilo, não é bem aquilo às vezes, né? Então, a gente tem que olhar esses problemas que, às vezes, a gente tem, são problemas, às vezes, particulares, que a gente tem com alguém ou em algum lugar, e tentar ver que, às vezes, aquele problema não é tanto problema assim. A gente pode minimizar eles, pode reduzir. Porque aí, a gente reduzindo, a gente conseguindo fazer isso, fica mais fácil para nós, né?
durante a vida, a gente lidar com todas as pessoas. A gente lida melhor com as pessoas, na medida que a gente consegue fazer esse trabalho. E o último, ele diz o seguinte: servir de boa mente quando a enfermidade nos fira. Ninguém quer ficar doente, né? Não. Mas essa enfermidade aí, eu vejo como não só a enfermidade a nível da saúde da gente, né? Mas a enfermidade, muitas vezes, que está ao nosso redor, né? Porque eu preciso ter uma mente boa, vamos dizer, no sentido assim, de consciência, de entendimento, de percepção, e usar essa minha boa mente quando eu estiver de frente com alguma enfermidade que esteja Sim. presente. Pode ser minha, né? Pode ser a nível de saúde, mas pode ser moral. Pode ser aquela Sim. enfermidade moral que a gente lida, às vezes, com as pessoas. Então, eu tenho que ter a minha consciência, né? A minha percepção muito mais caridosa nesses momentos. Porque essa reforma, como nós falamos ainda há pouco, a reforma íntima, ela nos dá a possibilidade de entender bem as leis do Pai. Porque à medida que a gente trabalha, não é só a lei da justiça, da caridade, do amor, como a gente falou lá atrás, mas todas as leis, quando você fala da lei do trabalho, por exemplo, né, você vai, em algum momento, você vai tratar justamente dos aspectos daquelas suas qualidades, daquelas suas virtudes ou daqueles seus equívocos, para que você possa modificar em função do quê? Do trabalho, daquilo que é necessário ser feito, não só para você, mas dentro de um contexto onde você está, né? Porque quando a gente trabalha, a gente não está trabalhando só para a gente está trabalhando dentro de um contexto Sim. em que nós somos uma peça, né? Exato. E que se a gente funcionar bem, né, fizer aquilo realmente da melhor forma, com essa consciência, né, entendendo que a gente tem que ter esse conhecimento nosso, esse autoconhecimento para que a gente possa fazer melhor, com certeza todas as leis que a gente conhece, as leis divinas, né, a gente vai ter os momentos em que essa mudança, essa transformação nossa, ela tem que estar presente. E a gente tem que estar consciente de que a gente precisa fazer. É verdade. É como as pessoas, às vezes, colocam, né? Mas não é fácil, você está falando isso, mas é muito difícil. Ninguém está dizendo que é fácil. Ninguém disse que a gente está aqui para ter facilidade. Com É certeza. justamente o contrário, né? Então, vamos fazer. Vamos começar. Quem não começou, quem ainda não está Começa agora. por favor, comece. Vamos logo começar, porque o tempo é agora, para que a gente possa colher lá na frente os bons frutos desse trabalho. Tá bom? Muito obrigada.